Bom dia! Estamos aqui hoje para conversar a respeito da narrativa do profeta Josué, lá no capítulo 24, verso 14 do livro de Josué. Josué, após se despedir do povo, após a conquista da terra prometida, a terra de Canaã, ao entregar essa terra às 12 tribos de Israel, ele fez uma advertência a esse povo, as tribos de Israel. Uma advertência que vale até os dias de hoje, para cada um de nós, para a humanidade, para a nossa civilização, para o nosso tempo. Diz lá no verso 14 do capítulo 24 de Josué: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que ele estabeleceu aqui não é nada mais do que foi estabelecido lá por Deus a Moisés em Êxodo 20. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Só a ele prestará culto. Não farás imagens, escultura, imagem de outro Deus. Não adorará outros deuses. Então, amar a Deus e cumprir os mandamentos de Deus. E aqui o que ele está falando é exatamente o mandamento de não ter outros deuses. Não terá outros deuses diante de mim, diz o Senhor lá em Êxodo 20, num dos mandamentos dele. Então, ele simplesmente está repetindo e está frisando que esse Deus que libertou vocês, os vossos pais do Egito, esse Deus que lhe entregou agora a terra de Canaã, que expulsou os amorreus, os jebuseus, os heteus, os heveus, que vocês pelejaram contra esse povo aqui, e vocês conquistaram esse pedaço de terra, que vocês tiveram a oportunidade de conquistar Jericó, tomar Jericó, a cidade dos cananeus. Esse Deus está falando agora. Vocês têm que escolher, ou vocês vão servir os deuses de vossos pais, da além do Eufrates, que eram deuses pagãos, que eram deuses de nações estrangeiras, e do Egito, aqueles deuses do Egito, que eram o deus Sol, a Lua, os astros, aqueles rituais dos egípcios, que eram também, não eram divindades, eram pseudo-divindades, eram falsas divindades, criações humanas, pagãos também, ou dos amorreus, que também eram deuses pagãos. Ou vocês colocam a supremacia, ou vocês colocam a fé de vocês, ou vocês colocam a obediência no Deus de Israel, que é esse Deus da Bíblia, o único Deus da palavra, o Criador do céu e da terra. Quem você escolhe? Os falsos, os deuses das nações estrangeiras, que eles adoram, que eles oferecem sacrifícios? Ou o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que libertou a família de vocês do Egito, que deu para vocês a terra prometida, que fez milagres na frente de vocês, que vocês vivenciaram durante essa caminhada no deserto. 40 anos do deserto caminharam, os que saíram da terra dos egípcios, não foram os que entraram na terra prometida de Canaã, porque reclamaram, porque desobedeceram, porque foram rebeldes ao Senhor. Então esses que conquistaram a terra de Canaã eram os filhos, eram os descendentes, a geração, não eram nem filhos, eram outros descendentes mais distantes daqueles que saíram do Egito. Porque Deus prometeu que aqueles que saíram do Egito por terem reclamado, por terem deixado Deus de lado, por terem se rebelado contra o Senhor, reclamado de viver no deserto, reclamado do milagre que Deus fez, eles não iriam conquistar, eles não iriam entrar na terra prometida. E liderado por Josué, foi os descendentes dessas 12 tribos que entraram, das tribos que Josué estava liderando. Então, mas o centro aqui da discussão desse Josué, capítulo 24, verso 14, que hoje nós estamos abordando, é a supremacia de Deus. Ou você coloca Deus na sua vida como centro, ou
a sua vida, a nossa vida vai ser ocupada por outras crenças. É isso que ele está falando. Vocês querem ter outras crenças? Vocês querem servir o Deus, o Pai de vocês, o Deus de nação estrangeira, os deuses pagãos, a idolatria? Ou vocês querem Deus Israel? O caminho está diante de vocês. E Deus fez uma promessa lá em Deuteronômio 28:15. Ele fez uma promessa de que os inimigos do povo de Israel, do povo dele, iriam vir por um caminho, mas iriam fugir por 7 caminhos. Ou seja, ele iria pelejar contra as nações estrangeiras, ele iria defender o seu povo, caso o povo obedecesse a ele, caso o povo fosse fiel a ele e adotasse Yahvé como o único Deus a quem ia dar culto, a quem ia prestar adoração. E aqui está a advertência de Josué 24:15. Qual é o Deus que vocês querem servir? Esse Deus que libertou vocês do Egito? Esse Deus que fez as nações estrangeiras correrem de vocês, fugirem, deixarem tudo para trás? Esse Deus que deu a terra para vocês, deu a terra de Canaã para você, para a geração de vocês? Ou vocês querem adorar, continuar os deuses pagãos da nação estrangeira? Vocês têm que escolher, vocês têm que fazer uma opção. E Cristo fala isso. Cristo fala isso também lá em Mateus 7:13-14. Dos 2 caminhos, tem 2 caminhos, uma porta estreita e uma porta larga e espaçoso. Largo e espaçoso é o caminho da perdição, ou seja, aquilo que o mundo oferece que não é Cristo e não é Deus. É o caminho largo e o caminho espaçoso. Tudo que não é Cristo não é Deus. Agora o caminho estreito e difícil é seguir a Cristo, porque o Cristo está de caminho contrário, de rumo contrário ao mundo. O mundo prega facilidades, prega prazeres. O mundo prega o poder aqui na terra. O mundo, ele quer iludir as pessoas, ele quer desviar de Deus, ele quer desviar de Jesus Cristo. É isso que o mundo prega. Então por isso que a porta larga, e muitos vão por ela, e ela conduz à perdição. Agora a porta estreita é seguir a Cristo. É saber que vai enfrentar o mundo, vai enfrentar todas as dificuldades daqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus, que querem cumprir as promessas e palavras de Deus, que querem colocar Deus no centro da sua vida, que não querem servir a deuses estrangeiros, deuses pagãos, mas que querem ser fiéis a Yahvé. Esses vão ter dificuldade, é difícil, o caminho é estreito. E aqui Josué está propondo, escolha o caminho que vocês querem seguir, ou o caminho estreito de seguir a Yahvé, ser fiel a Ele, adorar, prestar culto a Ele, obedecer os mandamentos dEle, obedecer a Cristo. Vamos trazer isso para hoje, obedecer a Cristo. Ou vocês querem o caminho da facilidade do mundo, que é outros deuses, que é outras divindades, que deixa Deus de lado, que deixa Cristo de lado, ou apenas que fala que obedece a Cristo, que ama a Cristo, mas que tem uma atitude completamente contrária ao que Ele ensinou na Bíblia, ou completamente contrária à lei de Deus, os mandamentos de Deus, vive de maneira diferente dos mandamentos de Deus, contrário aos mandamentos, contrário ao ensino de Cristo, entristecendo muitas vezes o Espírito Santo. Qual é o Deus que eu quero servir? Eu quero ser fiel a Deus, então eu vou cumprir os mandamentos, então eu vou obedecer o que Cristo ensinou. E o caminho vai ser estreito, vai ser difícil, vai ser árduo. Mas Deus promete que Ele vai amparar. Deus está prometendo lá em Deuteronômio 28:7. Que Ele vai estar junto, vai estar pelejando. Lá no capítulo 28. E Deus também promete no capítulo 28, verso 15, os castigos da desobediência. Por que o mundo sofre hoje? Porque desobedece, porque vira as costas a Yahvé, vira as costas a Yeshua, que é Cristo. Yahvé, que é Deus. As pessoas estão mais interessadas com as facilidades da ciência, a facilidade do mundo. E Deus não está sendo ouvido, a lei de Deus não está sendo obedecida, os mandamentos de Deus não estão sendo obedecidos. Então tem que deixar de lado a fornicação, o vício, a inveja, a fofoca, a mentira, a maldade, deixar de lado, se converter a Cristo, se converter e obedecer os mandamentos dele. Porque só tem um Deus. O Deus verdadeiro é aquele que Jesus fala lá em João 4, 22, 23. Deus quer adoradores que adoram espírito e verdade. Deus é espírito, Deus não é Deus de imagem, como eram os deuses aqui que está mencionando, os amorreus, como eram os deuses que cultuavam os antecedentes, o povo que saiu do Egito, antecedentes daqueles que entraram na terra de Canaã.
os deuses da idolatria. Não é. Deus é espírito, então nós temos que adorar espírito e verdade. Então, assim, vamos voltar para o Senhor, nos arrepender e vamos buscar o Senhor. Vamos obedecer a lei de Deus, se converter a Cristo e pedir perdão e obedecer a esse Deus maravilhoso que nos criou tudo que existe hoje e nos quer o melhor possível. Isso que Deus diz, eu tenho pensamentos de bons e não ruins em relação a vocês. Vamos ser obedientes a Deus, a lei de Deus, vamos orar e vamos nos arrepender dos pecados. Deus abençoe.